Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 3 do PET volume 4 do segundo ano do ensino médio, disciplina de Química. Vamos lá, atividade 1. Preveja o efeito produzido no equilíbrio abaixo por cada uma das seguintes perturbações. Então, temos aqui uma reação química. Essa reação aqui, eu tenho o gás nitrogênio, aqui entre parênteses G significa gás, nas três substâncias. O gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio, vai formar em equilíbrio, né, duas moléculas aqui do gás amônia. Essa variação de entalpia é igual a menos 22 quilocalorias. Para mim saber se a equação química representando a reação, se ela é uma reação exotérmica ou endotérmica, eu devo analisar aqui a variação de entalpia. Se a variação de entalpia estiver abaixo de zero, está aqui, ó, variação de entalpia menor do que zero, coloco aqui o tracinho, fica parecendo um 4. Coloca o tracinho aqui, fica parecendo 7. Então, o de cima é menor. Se é menor do que zero, vai ser negativo, a reação vai ser exotérmica. Nesse caso aqui, temos uma reação exotérmica. Se o resultado aqui fosse positivo, ou seja, maior do que zero, a reação seria endotérmica. Então, veja bem, aqui a reação química ela está em equilíbrio, ou seja, a mesma setinha que está aqui para o lado direito, eu tenho uma setinha igual para o lado esquerdo, indicando que está em equilíbrio. Nesse caso, a lei de Le Chatelier tem o princípio da lei de Le Chatelier que quando há uma perturbação externa no sistema em equilíbrio, então nós vamos ter aí algumas perturbações. Essas perturbações podem ser aumento ou diminuição da concentração, aumento ou diminuição da temperatura, aumento ou diminuição da pressão. Então, aqui, toda vez que aumentar, eu fiz aqui a colinha para ficar fácil para vocês. Quando aumenta a concentração no reagente, então vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação direta. Ou seja, aqui eu tenho o reagente do lado esquerdo. Se eu aumentar a concentração, aqui no lugar do 3 eu colocar 4, ou aqui onde tenho eu colocar 2, eu vou aumentar a concentração, vou aumentar a quantidade aqui. Então, nesse caso, o equilíbrio vai ser deslocado para a direita. Vai ser deslocado no sentido direto aí da equação. Se eu aumentar a temperatura nesse sistema, vai acontecer aí a perturbação do sistema e o equilíbrio vai ser deslocado no sentido da reação endotérmica. Nesse caso aqui, essa reação é exotérmica no sentido direto, da esquerda para a direita. Então, significa que da direita para esquerda, a reação é endotérmica. Então, se aumentar a temperatura nesse sistema, vai favorecer o equilíbrio no sentido da esquerda, ou seja, aqui da direita para a esquerda. E se eu aumentar a pressão aqui nesse sistema, o que acontece? Como aqui eu só tenho substâncias no estado físico gasoso, a pressão só vai interferir quando for no estado físico gasoso mesmo. Então, vai deslocar o equilíbrio no sentido onde tem menor quantidade de volume de gás. Por exemplo, aqui eu só tenho 2 mols de gás, no produto eu só tenho 2. No reagente eu tenho 3 mais 1, então eu tenho 4 mols de gás. Então, nesse caso, aumentando a pressão, vai deslocar o equilíbrio para o lado da direita, ou seja, aqui onde tem menor quantidade de gás. Letra A, um aumento da pressão. Então, para onde que vai deslocar? Se aumentar a pressão aqui no sistema, vai deslocar, aqui a setinha para cima aumentou a pressão, vai deslocar o equilíbrio no sentido de menor volume de gás. O menor volume de gás está aqui no produto, então vai deslocar no sentido da direita, ou seja,
esquerda para direita. Então, desloca para a direita. B, uma diminuição de temperatura. Aqui eu tenho, quando aumenta a temperatura, vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico. Se da esquerda para a direita, no sentido direto, é exotérmico, então da direita para a esquerda vai ser endotérmico. Então aqui está falando quando diminui a temperatura. Se aumentou, vai deslocar no sentido endotérmico, então se diminuir, vai favorecer a reação exotérmica. Então aqui, exotérmica é para o lado da direita, esquerda para direita. Letra C. Pela introdução de H2 e ou N2 no sistema. H2 e N2 são partes aqui dos reagentes. Então, se aumentar a quantidade de gás aqui, então percebemos que aqui vai aumentar a concentração. Então, aqui, ó, quando aumenta a concentração do reagente, vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação direta. Reação direta é o sentido da esquerda para a direita. Então, aqui continua deslocando para a direita. Letra D. Pela retirada de NH2 do sistema. NH2 é o produto. Então, aqui tem duas moléculas de NH3. Se eu aumentar a quantidade do NH3, que vai aumentar aqui a concentração, quando aumenta a concentração do reagente, vai deslocar no lado aqui para o produto. Então, nesse caso, se eu diminuir a quantidade de gás aqui, com certeza a quantidade aqui vai continuar sendo uma quantidade maior. É como se adicionasse aqui as substâncias aqui do reagente. Então, se aqui tem maior concentração, então vai deslocar no sentido para a direita, do lado aqui dos produtos. Vai favorecer a reação direta. Então, continua deslocando para a direita. Letra E. Pela introdução de um catalisador adequado. O catalisador ele não afeta o equilíbrio. Ele serve apenas para acelerar a reação química, tanto no sentido direto, esquerda para direita, tanto no sentido inverso, que é direita para esquerda. Atividade 2. Dados os sistemas em equilíbrio, temos aqui a equação A e a equação B. Assinale a opção correta. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho apenas, aqui, ó, 1 mol de gás nitrogênio. Aqui eu tenho 3 mols de gás hidrogênio. Então, aqui da setinha para cá, que é reagente, eu tenho 1, 3, 4. 1 mais 3 vai ser 4 mols aqui no reagente. No produto, que é da setinha para lá, eu tenho apenas 2 mols. O sistema B, aqui eu tenho 1 mol só do gás nitrogênio, do gás óxido de nitrogênio, e a setinha já está aqui. Então, no reagente, aqui eu só tenho 1 mol. Está aqui 1 mol. No produto, eu vou ter 1 mol aqui do gás nitrogênio, e aqui eu tenho 1 dividido por 2 mols de gás oxigênio. 1 dividido por 2 é meio. Meio com mais 1, eu tenho 1,5 mols aqui no produto. Essa equação aqui em A, ela no reagente está somando uma quantidade de calor. Se está precisando de calor para a reação acontecer, a reação química é endotérmica. No sistema B, a reação está produzindo aqui no produto uma quantidade de calor. Se produziu calor, a reação química ela é exotérmica. Então vamos ver. Assinale a opção correta. A. O aumento da pressão desloca o equilíbrio do sistema A no sentido de formação do reagente. Então, aumento de pressão. A colinha está aqui de novo. Quando aumenta a pressão, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido de menor
faz um traço, parece um 4, de menor volume de gás. Então, em A, menor volume de gás está aqui ó, no produto e não no reagente. Então, a letra A está errada. Letra B. O aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sistema A no sentido de formação do produto. Então, temos aqui em A, o sistema em A, e quando aumenta aqui a temperatura, ó, quando aumenta a temperatura, o equilíbrio vai favorecer a reação endotérmica. Então, a reação A, no sentido direto, da esquerda para a direita, é uma reação química endotérmica. Então, vai favorecer aqui para o lado da direita. Então, nesse lado, essa questão tem a afirmativa B como a alternativa correta. Então, vai haver a formação aqui ó, de produto do lado da esquerda para a direita. Letra C. A diminuição da pressão desloca o equilíbrio do sistema B. Então, vamos olhar aqui o sistema B, aqui é de baixo, e vamos olhar aqui, quando aumenta a pressão, favorece onde tem menos volume de gás. Então, se diminuir a pressão, vai deslocar onde tem maior quantidade de gás. Vai ser o inverso. Então se diminuir a pressão, vai deslocar onde tem maior quantidade de gás. A maior quantidade de gás está aqui no produto e não no reagente, igual está informando aqui na questão. Então, essa afirmativa é falsa também, a letra C. Letra D. A diminuição da temperatura desloca o equilíbrio do sistema B no sentido de formação de reagente. Então, vamos analisar aqui o sistema B. Então, quando aumenta a temperatura, vai deslocar no sentido da reação endotérmica. Reação endotérmica é da direita para a esquerda. Direita para a esquerda. E nesse caso aí, como está falando que vai diminuir a temperatura, então vai para o lado esquerdo ao direito. Então, o lado direito aqui é produto e não reagente, igual está informando aqui. Afirmativa errada. Afirmativa é o aumento da temperatura e da pressão. Então, vamos analisar aqui, ó, temperatura e pressão nos sistemas aqui apresenta efeitos contrários, tanto no sistema A quanto no sistema B. Então, vamos analisar aumento de temperatura e pressão, tanto no sistema A e tanto em B, para ver se vai apresentar efeito contrário ou não. Se aumentar a temperatura aqui em A, vai deslocar no sentido endotérmico. Então, da esquerda para a direita é endotérmico. Então, vai aumentar para o lado direito, vai deslocar o equilíbrio para o lado direito. Se aumenta a pressão, desloca o equilíbrio no sentido de menor volume de gás. Menor volume de gás também está aqui do lado direito. Então, o equilíbrio vai ser deslocado para o lado direito em A, tanto se aumentar a temperatura, tanto se aumentar a pressão. Vamos ver aqui o sistema B. Se eu aumento a temperatura aqui em B, ela vai deslocar o equilíbrio no sentido endotérmico. Se daqui para cá é exotérmico, então da direita para a esquerda vai ser exotérmico. Ou seja, se da esquerda para a direita é exotérmico, então do lado direito para a esquerda vai ser endotérmico, né? Então aqui é o lado endotérmico. Então, aumentou a temperatura, favorece o lado endotérmico, que é para o lado da esquerda. Então, em B aqui, aumentando a temperatura, vai favorecer o lado da esquerda. Se aumentar a pressão, desloca para o sentido de menor volume de gás. Aqui eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 1,5. Continua também favorecendo aqui
o lado da esquerda, pois aqui eu só tenho 1 mol. Então, essa afirmativa aí, ela está falando que o aumento da temperatura apresenta efeitos contrários. E não é contrário, né? Na verdade, o efeito não é contrário. Por isso, a afirmativa é falsa. Atividade 3. Quando aquecido em um recipiente fechado, o iodo sublima e forma iodo gasoso. Iodo sólido sublima e forma iodo gasoso. Sublimar quer dizer quando a substância sai do estado sólido e passa para o gasoso, ou sai do gasoso e passa para o sólido, ambos sem passar pelo estado físico líquido. Estabelece-se então o equilíbrio representado nessa equação. Está aqui o iodo 2 sólido, passando para o iodo I2 gasoso e vice-versa. Aqui estão em equilíbrio. Sobre esse equilíbrio, respondo o que se pede. Assinalando com X a quadrícula correspondente, indique se a substância é endotérmica ou exotérmica. Ou seja, está falando aqui na questão que é quando é aquecido em recipiente fechado que vai acontecer essa transformação do iodo sólido para o iodo gasoso. Se precisa de calor, então já sabemos que o sistema ele vai ser endotérmico. Letra B, ou seja, no sentido aqui, para a direita, temos um processo endotérmico, porque necessita de calor. Significa que da direita para a esquerda, nós temos um processo exotérmico. Então, exotérmico para a esquerda e para a direita, o processo endotérmico. Assinalando com um X a quadrícula correspondente, indique-se com o aumento da temperatura, a constante de equilíbrio da sublimação do iodo diminui, permanece constante ou aumenta. Então, nesse caso aqui, quando aumenta a temperatura, também vai aumentar a constante de equilíbrio. Então, vai ser a última quadrícula. Letra C. Assinalando com X a quadrícula correspondente, indique o efeito do aumento da temperatura nesse equilíbrio. Então, eu vou aumentar a temperatura. Quando aumenta a temperatura, eu peguei aqui a mesma colinha, aumentou a temperatura, vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. A reação endotérmica está no sentido da direita. Então, nesse caso, temos aqui a quadrícula desloca para a direita. Atividade 4. O ozônio é formado quando o oxigênio é submetido a alguns tipos de radiação ultravioleta por meio da seguinte reação endotérmica. Ou seja, está falando que esta reação que está acontecendo é uma reação endotérmica. Então, aqui temos 3 moléculas de gás oxigênio gasoso formando 2 moléculas de gás ozônio, O3. Isso aqui no sentido direto, que é da esquerda para a direita, temos o processo endotérmico. E esse processo inverso aqui, que é da direita para a esquerda, com essa setinha aqui de cima voltando para a esquerda, setinha para cá, eu vou ter aqui o processo exotérmico. Vou colocar X de exotérmico. E endotérmico vai ser o processo aqui direto. A setinha ficou um pouco feia. Pronto. Então vamos lá. Considerando o princípio de Le Chatelier, diga qual ou quais da situação ou situações abaixo favorecem a formação do ozônio. Então, a formação do ozônio está aqui do lado direito. Qual situação vai favorecer aqui o deslocamento para o lado direito? Aumento da temperatura. Então, vemos aqui, quando aumenta a temperatura, vai deslocar o equilíbrio no sentido da reação endotérmica. Então, aqui no sentido para a direita, já é processo endotérmico. Então, letra A, alternativa correta. Letra B, diminuição da temperatura. Não, se diminuir a temperatura, vai favorecer aqui o contrário, né? A formação do gás oxigênio. Vai ser para o lado da esquerda. Aumento da pressão.
Se aumenta a pressão, aqui ó, aumentou a pressão, vai deslocar o equilíbrio do lado de menor volume de gás. Aqui eu tenho 2 mols de gás, aqui eu tenho 3 mols de gás. Então, aumentou a pressão, favorece aqui o lado da direita. Então, letra C também é a alternativa correta. Diminuição da pressão, não. Se diminuir a pressão aqui no sistema, vai favorecer o lado aqui que tem maior quantidade de gás, né? Vai ser o contrário. Letra E, aumentando a concentração aqui, ó, do gás oxigênio que está no reagente, vai deslocar para o lado aqui dos produtos. Só que nesse caso está aumentando a concentração do gás ozônio. O gás ozônio está aqui ó, no produto O3. Então, aumentou a concentração aqui no produto, então ela vai deslocar no sentido inverso. Então, afirmativa, falsa por isso. A reação desloca o equilíbrio para a reação inversa. Pessoal, finalizamos aí de corrigir mais uma semana. Um abração de longe a cada um de vocês. Meta o dedo aí e dá o like no vídeo. Até mais.